Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Se você tem Bíblia, abra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 34. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui, ministrando a palavra dele. Também louvo a Deus pela vida do meu pastor, que mais uma vez confiou a mim essa responsabilidade. Que Deus abençoe a vida dele e abençoe a vida de cada irmão que conseguiu chegar até aqui. Tenho certeza que Deus hoje tem uma palavra para o teu coração, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela tem endereço. Aleluia. Quantos encontraram? Digam amém. Falta alguém ainda? Primeira Samuel, capítulo 17, verso de número 34. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um desses, porquanto afrontou o exército dos Deus vivos. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Aleluias. Assente-se essa noite glorificando a Deus. A história de Davi, ela é uma história muito conhecida. A gente conhece, já ouviu falar, muitos já pregaram a respeito desse homem de Deus. Mas hoje Deus tem algo novo para a sua vida. Deus me incomodou a respeito de algo. E quem notou o cartaz ao qual eu coloquei ali, viu que Deus me dera um tema muito forte. E o Senhor falou ao meu coração algo muito poderoso. Ele disse o seguinte: que Ele quer ver em você a mesma atitude que Ele achou em Davi. O povo de Israel naquele tempo estava sendo governado por Saul, rei de Israel. Mas só que Deus rejeita Saul. E após Deus rejeitar Saul, Ele levanta outro rei. Porque é assim que o Senhor faz. Todas as vezes que nós desobedecemos, que nós não queremos fazer a obra do Senhor, não fique preocupado com isso não. Porque se tem uma coisa que Deus não dá trela, é para crente birrento. É para crente que não gosta de fazer a obra. Todas as vezes que você não quiser fazer, Ele vai atrás de quem quer e vai colocar no seu lugar. Dito isso, o Senhor envia Samuel, profeta, à casa de Jessé, o belemita, pai de Davi. E a missão de Samuel era ungir o novo rei ali dentre os filhos de Jessé. E o Senhor envia então Samuel com um chifre de azeite. Samuel chega até a casa de Jessé. Eu não vou aprofundar muito, porque a história é grande. E muitos aqui já conhecem. A maioria que está aqui já conhece. Quem nos acompanha através do canal, tenho certeza que já ouviu falar. Por isso não há necessidade de aprofundar muito aqui. Samuel chega até a casa de Jessé. E ele vai com essa missão: ungir o novo rei de Israel. E eu quero a sua atenção neste momento para algo muito interessante. A Bíblia diz que quando Samuel chega à casa de Jessé, é passado-se na frente do profeta os filhos de Jessé: Abinadab, Eliabe e Samar. Vai se passando ali. Jessé era pai de 8 filhos, contando com Davi. Mas vai se passando ali todos. E logo de início é interessante a resposta que Deus dá no profeta.
Porque Samuel, quando ele coloca os pés na casa de Jessé, e ele encontra com Eliabe, ele olha e fala assim: certamente é esse daí. O homem que tem aparência de guerreiro. Mas logo de início o Senhor já dá uma resposta em Samuel: não te atente para a aparência, porque eu não olho como o homem olha. O homem olha por fora, eu consigo enxergar por dentro. Dito isso, se passa todos os filhos de Jessé ali, de forma que nenhum daqueles é o escolhido do Senhor. E o profeta diz a Jessé: acabaram-te teus filhos? E agora presta atenção nisso. Não, ainda tem mais um, o mais moço. E aonde ele está? Está no campo, apacentando as ovelhas. E agora eu te pergunto: o que é que 7 marmanjos faz dentro de casa e o mais moço está no campo, trabalhando? Só para você dar glória. É porque só tem unção para quem trabalha na obra. Só tem unção para quem está no campo, arando, trabalhando na obra do Senhor. Davi estava lá no campo apacentando ovelhas. E os irmãos estavam em casa se preparando, com a mesa, já, creio eu que até posta, para ali se fazer um banquete. Não se lembraram de Davi. E Samuel diz o seguinte a Jessé: manda buscar Davi, porque ninguém assenta a roda da mesa a não ser que ele esteja aqui. Sabe o que Deus está falando para você? Não te preocupe o teu coração, porque o que é teu ninguém toma, ninguém toca. Podem até lançar você em uma cova, podem até lançar você em um poço, te vender como escravo, lançar você num campo esquecido, mas aquilo que Deus tem para mim, para a tua vida, ninguém pode tomar. É no tempo certo do Senhor. Deus vai buscar você aonde você estiver. Não preocupe o teu coração, simplesmente creia no Deus que você serve. Davi então chega até ali, ele é ungido a rei. O que é que ele faz logo em seguida? Volta para as ovelhas. Ele não vai de cara governar Israel, não. Ele volta para as ovelhas. O que tem de crente depois de ser ungido aí, querendo tomar o cargo do irmão? Não, agora que eu estou ungido, o pastor tem que me colocar em um patamar maior na igreja. Eu estou cansado de ser apenas um obreiro, agora eu quero ser líder. Davi voltou para as ovelhas, porque tudo é no tempo do Senhor. Tu pode até ser ungido, mas somente no tempo dele é que você vai ser honrado. Louvado seja Deus. E havia uma guerra, se iniciou ali uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E aconteceu que dentre os filisteus um homem por nome Golias, da terra de Gade. O homem imenso de grande, como diz o pastor de Nascimento, Golias não era grande, era apenas comprido. No decorrer da pregação você vai entender. E diz a palavra que Golias, durante 40 dias, ele desce contra os israelitas. Ele vai até o campo e lança um desafio. Que desafio era esse? Golias chegou e disse o seguinte: se algum homem aí dentre vós me enfrentar e me derrotar, nós seremos teus escravos. E assim vice-versa, se eu derrotar ele, vocês serão nossos escravos. Isso é comum. Quem já assistiu filme de guerra, quem lê sobre isso, vai entender do que eu estou falando. Naquele tempo era comum, se reunia ali um exército contra o outro, e às vezes vinha um soldado mais forte, às vezes até o comandante chegava na linha de frente e lançava o desafio. Muitas das vezes conseguiam até evitar a guerra. Ficava um soldado, escolhia um soldado de um lado, um soldado do outro, e ambos lutavam. O vencedor levava a vitória para casa, e assim evitava até a guerra. Mas isso muitas vezes acontecia, outras vezes não. No entanto, era esse o desafio que Golias lançou. E a palavra vai dizer que quando ele fala isso, está escrito, não são minhas palavras, é a Bíblia, que todo o exército de Israel tremeu, incluindo Saul, o rei, e fugiram da presença do gigante. Louvado seja Deus. E eu creio que
naquele momento, Deus deve ter olhado para aqueles soldados israelitas e deve ter se entristecido, porque ele esperava a atitude de alguém. Ele esperava que um soldado ali tivesse verdadeiramente confiando nele. Mas nenhum teve coragem de enfrentar Golias. Nenhum teve coragem de enfrentar aquele gigante. Precisou Deus ir buscar Davi. Se você for procurar na Bíblia, você não vai ver nenhuma escritura dizendo que Golias matara algum homem. E ele estava vencendo Israel no grito, no terror psicológico. Ele gritava e o povo tremia. Um povo sem fé, um povo que já perdeu o temor faz tempo, vencendo Israel no grito. Aí Jessé chama Davi, dá a ele alguns pães. Perceba que ele entrega pães. Dá a ele alguns pães e envia Davi até onde estavam os seus irmãos. Eles estavam ali juntamente com os israelitas naquela guerra que estava acontecendo. Os irmãos de Davi estavam lá, mas nenhum deles também, dentre aqueles homens, tiveram coragem de ir lá e enfrentar o gigante. Aí Jessé envia Davi: vai lá, leva esses pães para o teu irmão e aproveita para me trazer notícias deles. Diz a palavra que Davi levanta bem cedo, se apronta, coloca um guarda de prontidão para cuidar das ovelhas e vai em direção até o campo de batalha. E ao chegar, ele está ali perguntando dos seus irmãos como é que eles estão. Entrega os pães e perceba, entregou os pães. Era para eles comer o pão e falar: agora eu estou preparado. Agora eu estou pronto. Mas mesmo comendo o pão, continuaram com medo. Continuaram acovardados. Por quê? Mateus capítulo 4, primeira tentação de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Está escrito, Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não adianta ter pão e não ter palavra de Deus. Não adianta comer pão todo mês no culto de Santa Ceia e continuar com medo. Não adianta comer pão e não ter a presença do Espírito Santo. Eles continuaram com medo. E diz a palavra que, ainda falando Davi com seus irmãos, desceu o gigante até o campo e lançou mais uma vez o seu desafio. Só que tem um porém: Davi escutou. E quando um servo de Deus escuta o Deus dele sendo afrontado, alguma coisa tem que acontecer. Quando um servo verdadeiramente temente ao Senhor escuta o Deus dele sendo afrontado, o semblante dele muda. Algo diferente tem que acontecer ali. E foi o que aconteceu. Aquilo entrou nos ouvidos de Davi. E ele: opa, quem é esse incircunciso que insulta o Deus vivo? Incircunciso quer dizer sem aliança com Deus. Quem é esse sem aliança com Deus que insulta o Deus de Israel? Aí os soldados falaram: esse é Golias da terra de Gade. Ele lançou um desafio aí e ninguém tem coragem de ir lá enfrentar ele. Até o rei ofereceu a filha, e o homem que derrotar Golias vai ter a filha do rei por casamento, e a sua casa em Israel ficará isenta de impostos. E aquilo chamou a atenção de Davi. E diz a palavra que isso colocou coragem no coração dele, e ele se prontificou a ir diante daquele gigante. Louvado seja Deus. Então eles levam ali Davi até Saul. E Davi diz a Saul que vai enfrentar o gigante. Naquele momento Davi foi muito humilhado. Creio eu que os soldados o insultaram, porque a Bíblia vai dizer que ele era ruivo, de boa aparência. Creio eu que baixinho, sabe, aqueles meninos novos, a pele lisa, nem espinha tem ainda. Assim era Davi. E aqueles soldados, eu creio eu, que estavam ali debochando, falando: mas quem é esse jovem que quer morrer cedo desse jeito?
Quem é esse jovem que quer ir diante da morte desse jeito? E Davi foi diante de Saul e disse: eu irei, e o Senhor vai me entregar este filisteu nas minhas mãos. Atitude. Era o que Davi tinha e era o que Deus precisava naquele momento. Atitude. Saul, como todos os outros, creio eu, com um tom de deboche, falar: mas rapaz, por que você quer enfrentar esse gigante? Você nem corpo de soldado tem, nunca matou nenhum homem. Esse homem vive de batalha desde que ele era moço. Aí Davi vai contar o quê? O que todo crente precisa ter? Vencido primeiro para depois pegar as batalhas maiores. É as batalhas no secreto. Davi vai contar das experiências que ele teve no secreto com Deus, das batalhas que ele venceu no íntimo com o Senhor. Ele vai dizer: olha, eu não sou um guerreiro, não tenho aparência, meu peito não tem medalhas de honra ao mérito, nunca matei um homem, mas enquanto eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, veio um urso e tentou tomar a ovelha e eu o matei. Novamente veio um leão e tentou pegar uma ovelha e eu o matei. E este filisteu não será diferente, porque o Senhor entregará ele nas minhas mãos. É por isso que muito crente tem fracassado. Por quê? Quer enfrentar Golias sem ter preparação antes. Quer enfrentar a tempestade maior sem ter vencido as batalhas no secreto com Deus primeiro. É batalhas no íntimo que você tem com o Senhor que vai te preparar para as coisas maiores lá na frente. Tem muitos ainda reclamando: por que eu tenho que passar por isso, Senhor? Por que essa provação agora na minha vida? E o Senhor: vai vencendo essa no secreto. Eu sei que ninguém está te vendo, mas eu estou contigo. Mas lá no final você vai ver o porquê que é necessário isso. Há um gigante que te espera lá na frente, e você vai ter que ter estrutura para derrotar ele. Aleluia. Saul então concorda, fala: então tá bom, você quer ir, vai, mas vamos colocar aqui uma armadura em você, uma couraça, um sapato de ferro, uma espada, um escudo e um capacete. E diz a palavra que ele coloca tudo isso em Davi, a sua própria armadura. Mas Davi não consegue nem andar, porque aquilo que é do outro não serve para você. Não queira aquilo que não é teu, porque você não vai conseguir sair do seu lugar com aquilo que não foi o Senhor quem deu. E eu me perguntei: por que Davi não conseguiu? Será que a armadura era tão grande assim e o Senhor bradou meu coração? Não. O negócio é que Davi já estava revestido: couraça da justiça, capacete da salvação e a espada nas mãos. Ele já tinha o que era necessário. Por isso a Bíblia vai dizer que ele tira aquela armadura e ele fala: eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Isso vai apenas me atrapalhar. E ele tira aquela armadura e vai adiante de Golias. Ele desce ao ribeiro, pega 5 pedras. Perceba que primeiro ele desce. Ele desce ao ribeiro. E tem gente querendo ir diante, sem descer primeiro. É necessário descer na madrugada. É necessário descer na oração. Há um processo de preparação para que você venha vencer o gigante que está à tua frente. Davi desce ao ribeiro, cata 5 pedras, coloca um na funda e se prepara. A Bíblia diz que Golias vem de lá para cá, debochando de Davi. Tu acha que eu sou algum cão para vir com um pau e uma pedra na mão? E ele diz: pode vir, que hoje mesmo eu vou matar você. E Davi, creio eu, que preparando ali a sua funda, estava nem dando atenção ao que o Golias estava dizendo. Naquele momento ali ele já sabia, Deus estava passando a ele instruções do que ele deveria fazer. E ele concentrado, preparando, talvez se alongando, e Golias também se preparando, já pegando a sua lança. Imagine aí você na sua mente agora. E a Bíblia vai dizer que Davi diz o seguinte: tu vens a mim com espada, com lança, escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Deus vivo. Aleluias. Isso é confiança em Deus
Isso é confiança no Deus que ele servia. Ele não estava ali em vão, ele sabia quem é que estava à frente dele. Golias podia até ser grande, mas maior era o Deus que ia à frente de Davi. Os soldados encurralados não tinham visão espiritual para enxergar, mas Davi enxergava o grandão da Galileia à frente dele, preparado. Louvado seja Deus. Ele confiava no Deus que ele servia. É por isso que ele escreve no livro de Salmos, capítulo 20 e verso 7: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Era a confiança que ele tinha em Deus, que era a arma mais capaz ali naquele momento que ele precisava. Louvado seja Deus. E é isso que o Senhor quer. Crente com a atitude de Davi. Crente que está preparado, não importa para que o pastor chama. Estou pronto, pastor, conte comigo. Deus quer crente verdadeiramente preparado, com a mesma atitude que ele achou em Davi. Porque a igreja vai passar por um momento difícil na terra, está passando e vai dificultar cada dia mais. E o Senhor está olhando para a terra essa noite, e Ele está procurando crente com atitude. Deixa eu ver se aqui tem alguém com atitude. Deixa eu ver se aqui tem alguém que Ele pode usar essa noite. Ele está procurando crentes com atitude, porque crente para Ele que fica na frente de Netflix não serve. Crente para Ele que prefere estar na frente de uma televisão, talvez assistindo um jogo, do que estar em um culto, para Ele não serve. Ele quer adoradores verdadeiros. Ele quer homens e mulheres capazes, que não ligam para A nem para B, mas não importa o que aconteça, eu estou lá hoje no culto adorando ao nome do Senhor. Não importa qual é o gigante que vai se levantar, mas eu preciso estar lá. Por quê? Porque eu confio no Deus que eu sirvo. Eu preciso ter essa atitude. Davi prepara e lança. E a Bíblia vai dizer o quê? Que a pedra crava. Repita, crava na testa de Golias. E a palavra vai dizer que ele cai. Ele está morto. Se Davi não fosse um homem de atitude, o que ele faria? Ele derrubaria o gigante. Está morto, uma pedrada dessa daí, rapaz. Camarada viver ainda. O sangue de Jesus tem poder. Foi embora. Mas ele tinha a atitude que Deus precisava. Ele jogou, lançou a pedra cravou, o gigante caiu. Diz a Bíblia que ele sobe em cima do corpo de Golias. Com a própria espada do gigante, ele corta-lhe a cabeça. Se ele tivesse virado as costas, Golias poderia até ter levantado e matado ele. Há um ditado numa guerra muito importante: nunca vire as costas para o teu adversário. E Deus deu sabedoria para Davi naquele momento. E assim como uma certa feita o pastor Adriano disse em uma ministração, eu quero repetir aqui essa noite: por que cortou a cabeça? Porque se Davi arrancasse os dentes, o problema ia correr atrás dele banguelo. Se Davi arrancasse uma perna, o problema ia correr atrás dele com uma perna só. Mas ele cortou a cabeça. É cortar o mal pela raiz. É por isso que Deus quer crentes com uma atitude. Davi venceu urso e leão no íntimo, batalhas em secreto com Deus, para depois ele derrotar Golias. Urso e leão para Davi era apenas uma fase. Golias foi o patamar final da vida de Davi. Porque a Bíblia vai dizer que depois que ele derruba o gigante, a fama dele começa a se espalhar. E ele começa a crescer. E ele começa a se tornar um grande soldado, um guerreiro. E até Saul acha graça em Davi e coloca ele como braço direito dele ali. Percebe isso? Meu irmão, eu quero enfrentar esse gigante. Vence as batalhas no secreto com Deus primeiro, para que depois você possa ir diante desse gigante. Não vá despreparado, mas busque o Senhor primeiro, porque é isso que o Senhor mais quer da igreja nesses últimos tempos. E eu me perguntava: Senhor, mas eu já preguei sobre Davi, acho que umas 4 ou 5 vezes. Todo mundo já conhece a história de Davi, mas Deus bradou meu coração algo novo essa noite.
Deus falou: preciso que você diga para este povo, para esta igreja, para quem está nos assistindo, que Ele quer crentes com atitude de Davi. Crente que marcha, crente que busca, crente que ora, crente que faz, não importa o que aconteça, é o que o Senhor está procurando essa noite. Porque Golias vencia Israel no grito, e Israel não fazia nada. O mundo quer vencer a igreja no grito, e a igreja também tem que gritar mais alto. A igreja também tem que marchar. Enquanto o mundo se levanta contra a igreja tem que se levantar mais forte ainda contra o mundo. Aleluias. Não podemos aceitar mais as coisas que estão acontecendo, porque o próprio Deus disse na sua palavra: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não tem entendimento? Peça ao Senhor, meu filho e minha filha. Não tem entendimento? Desça na madrugada, busque e clama ao Senhor. Não importa como esteja a tua situação: não consigo ficar de pé, não tenho força. Faça como Paulo e Silas: não tenho força para ficar de pé, mas ainda tenho boca para glorificar. E diz a Bíblia que eles louvavam a Deus, e as cadeias caíram no chão. Aleluia. É crente de atitude que Deus está procurando. Ele não quer crente reclamão, nem crente murmurador, que qualquer coisa: não vou com a cara daquele irmão. Aquele pastor lá não está me dando mais oportunidade, eu não quero mais conversa com aquela igreja. Crente tem que estar pronto, preparado, para quando Deus procurar, ele achar. Davi não foi nem evangelizado, quem achou ele foi o Senhor. E onde é que ele estava? No campo, apacentando as ovelhas. Aleluias. Quão maravilhoso é quando o Senhor te chamar e você estiver trabalhando no campo. Quão maravilhoso será naquele dia que o Senhor vier buscar a igreja e você está no campo trabalhando, fazendo a obra. Porque o Senhor quer isso. O Senhor quer crentes verdadeiros. O Senhor quer crente adorador. O Senhor quer crente que busque dentro da sua casa. O Senhor quer crente que busca no serviço. O Senhor quer crente que busca na igreja. O Senhor quer crente verdadeiro, adorador. Aleluia. Porque os dias são maus, igrejas. Os dias são maus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus precisa de você. Deus conta com você. Ele precisa olhar e achar você aonde Ele quer que você esteja. O que vai acontecer se o Senhor caçar você dentro da igreja e você está lá no final de campeonato na frente da televisão? O que vai acontecer quando o Senhor caçar você e você está lá no mundão bebendo uma cerveja? Por isso, esteja preparado, igreja. Nós não podemos aceitar mais o que está acontecendo neste mundo, porque é difícil. Louvado seja Deus. Mas com o Senhor a gente vai vencer a cada dia. Louvado, se coloque de pé essa noite. Louvado seja Deus. Aleluias. É tempo da igreja estar apercebida. É tempo da igreja estar preparada na terra. E o Senhor falou comigo fortemente através desta palavra. E eu busquei, jejuei por causa desta ministração, porque eu sabia que o Senhor ia falar com alguém aqui essa noite. Aleluias. Porque eu sei que tem pessoas que entrou aqui só pela misericórdia, mas vai sair daqui dando glória essa noite. Tem gente que entrou aqui, talvez tenha um gigante na tua vida que precisa cair, e Jesus quer você derrubando ele. Não é o irmão do lado, não é o teu vizinho. Deus conta com você.